Quem diria que 120 pessoas dentro de um cenáculo causaria o alvoroço que causou em Jerusalém e em todo o Império Romano? Essas mesmas pessoas, cheias do Espírito Santo, invadiram Jerusalém, a Judéia, Samaria e os confins da terra. Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, nos registra duas mensagens do apóstolo Pedro. Somente isso. Imaginem as outras. Nessas duas, quase 8.000 pessoas se achegaram a Cristo. Isso quer dizer que logo no princípio a igreja teve um crescimento assustador. E nós sabemos que tudo aquilo que cresce um dia precisa rever alguns pontos para continuar crescendo, só que dessa vez de maneira organizada. A igreja, então, logo no início e ainda em Jerusalém, começou a enfrentar alguns problemas. E os apóstolos tiveram que intervir. Já no capítulo 6, nós temos a decisão para que escolhessem 7 varões cheios do Espírito Santo para que ajudassem na organização da distribuição diária dos alimentos. E assim, desde o primeiro século até o presente momento, a igreja não parou de crescer e ela também não parou de se organizar. Na verdade, a igreja tem crescido através da ação do Espírito Santo e também através da ação de homens que o Senhor tem confiado para organizar a igreja. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de Escola Bíblica Dominical, e como já estamos praticamente no final do trimestre, você já deve ter se acostumado com esse novo formato, em que semanalmente convido um amigo para falarmos sobre a lição do próximo domingo. A que vamos discutir hoje tem por tema: a igreja tem uma natureza organizacional. É a lição de número 12, que será apresentada aos irmãos em todo o Brasil no próximo domingo, dia 23 de março de 2025. Veja, já estamos terminando o primeiro trimestre do ano, então isso quer dizer que se você continuar cochilando, o ano vai passar, mas eu tenho certeza que você está aqui para se preparar, para se qualificar cada vez melhor neste ano de 2025. Quero aproveitar então e agradecer aos muitos irmãos que têm acompanhado as nossas conversas, o nosso podcast, têm se inscrito, têm comentado, deixado o seu like. Isso é muito importante, porque mostra que estamos no caminho certo, tem feito o canal crescer e eu quero agradecer então você que já tem participado. E você que está assistindo e ainda não se inscreveu, por favor, faz isso agora. Se inscreve, ativa o sininho e, se você puder, também deixa o seu like. Por que é importante ativar o sininho? Quando você se inscreve, você coopera com o crescimento do canal. Mas quando você ativa o sininho, você está dizendo para o YouTube que quer receber todas as novidades que aqui surgirem. Então, se você só se inscrever, quando as novas aulas surgirem aqui, você não será avisado. Então, se você está aqui, é porque você sabe que o conteúdo é bom e eu quero muito que você os receba cada vez mais e melhor. Bom, você já sabe que temos uma empresa parceira, é a Chegou Economizou. Qual que é a proposta? É você chegar e economizar o seu dinheiro. Aparece para você aí na tela o arroba, para você localizá-la no Instagram. @chegou_economizou. É uma empresa que trabalha com cosméticos, perfumes, cremes, linha masculina, feminina e distribui para todo o Brasil. Isso mesmo. O diferencial é que os produtos que você adquire aí na sua cidade, Avon, Boticário, Natura, Jequiti, Mary Kay, olha a quantidade de coisas. Você, através dessa empresa, pode adquirir com até 50% de desconto. Então, entra aí no Instagram, dá uma olhada nas promoções lá, e se você falar que os conheceu através do MPcast, a mentoria para professores, certamente você terá um atendimento personalizado e, quem sabe, até mais descontos. Sem mais delongas, eu preciso apresentar para vocês o meu convidado hoje. Eu considero uma pessoa especial, que eu conheço já há muitos anos, mas esse conhecer é de uma forma assim um tanto distante. Por quê? Eu me lembro que na minha adolescência eu ouvia este amigo através das ondas sonoras da Rádio Ternura Isso. FM. Eu vou dar algumas dicas. O nome do pai dele é o pastor
o irmão Aparecido. Aparecido. E eu me lembro que eu ouvi alguns trechos jornalísticos dele e tal. Então é uma pessoa que eu cresci ouvindo. Ele não deve ser muito mais velho do que eu, talvez tenha a mesma idade, eu não sei. Mas assim, eu cresci ouvindo, sendo edificado, e a gente compartilha de algumas coisas, como por exemplo, ele é doutor em História, professor na rede municipal, ele também é pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, atualmente está congregando na Igreja Mãe, a Igreja Catedral. Ele também é professor na FABAD, a Faculdade Bíblica das Assembleias de Deus, e é escritor. Veja que agora o MPcast mudou de patamar. Dá uma olhada para este livro aqui, Onde a Luta se Travar. Uma história das Assembleias de Deus no Brasil. Quando eu adquiri, já estava na segunda edição. Já passou da segunda? Não, é a segunda. Ainda está na segunda. E este livro aqui, se eu me lembro bem, ele é fruto da sua tese de doutorado. Exatamente. Olha que material pesado. Então, senhoras e senhores, eu quero apresentar para vocês o pastor Maxwell Fajardo. Meu Deus! Com uma apresentação dessa, o programa mudou de nível. Meu Deus do céu. Meu pastor, primeiro, obrigado. Fica à vontade para fazer as suas considerações iniciais. Esse programa aqui é seu. A paz do Senhor para você que está acompanhando. Para o pastor Lucas, quero dizer que é uma alegria, uma satisfação muito grande. Eu que me sinto honrado pela oportunidade de estar participando aqui dessa conversa, desse diálogo da Escola Dominical. E fico muito feliz aí pela recepção e por estar aqui com você. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso, muito agradável. Muito bom. Vocês perceberam a tonalidade da voz dele de radialista, não é? Meu Deus do céu. Olha, pastor, de verdade mesmo, fico muito feliz porque eu acredito que agora nós estamos fazendo algo inédito dentro dos anos que eu lhe conheço. É conversarmos por tanto tempo. Né? Exatamente. Sempre de maneira muito breve, o senhor sempre assim muito cordial, simpático, eu admiro a sua humildade, então que Deus continue te abençoando, te honrando e fazendo então prosperar, tá bom? Amém. Vamos lá então, dar início, porque tem um pessoal ansioso aí do outro lado, querendo então que a gente compartilhe este conteúdo. O tema da lição 12, a igreja tem uma natureza organizacional. O textuário está em Tito, capítulo 1, versículo 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. A verdade prática. A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual, e ao mesmo tempo uma organização. Professor, a leitura bíblica em classe ela tem o objetivo de nos mostrar um diálogo inicial entre o apóstolo Paulo e um dos seus cooperadores. E como já nos disse aqui o textuário, a intenção do apóstolo Paulo em colocá-lo na região era para organizar e também estabelecer alguns presbíteros. Este é o foco da leitura bíblica em classe. E aí, então, nós temos o primeiro tópico, que vai nos falar um pouquinho melhor sobre Tito, o lugar onde ele pastoreou. O segundo tópico nos fala mais sobre a institucionalidade bíblica da igreja, então, as instruções de Paulo, vamos entender a igreja como uma instituição. E, por último, no terceiro tópico, algumas questões atuais. A gente vai até entender uma questão histórica do movimento pentecostal, como que ele se organizou ao longo do tempo. E justamente por isso que eu pensei no pastor Maxwell, porque ele escreveu um livro dedicado à história das Assembleias de Deus, e aí quando eu vi esse tema, eu pensei comigo, tem que ser alguém que conhece a igreja, não só nas questões ministeriais, mas também histórica. Então, vamos lá. Primeiro tópico, Tito e as igrejas na ilha de Creta. O que o senhor pode falar para a gente aí sobre Tito? Quem foi Tito? A importância dele, a parcela de contribuição que ele tem para a igreja do primeiro século? Bom, antes de falar sobre o Tito, né? Sim. Eu quero dizer que eu gostei muito da estratégia que foi usada pelo comentarista, né, nessa lição de número 12, né? Porque
como você sabe, obviamente, nós estamos estudando a questão das heresias, né? Como que algumas ideias que apareceram no início da igreja, até hoje, assumindo outras características, estão presentes, né? O cerne dessas ideias ainda se manifesta. E eu acho que a escolha do livro de Tito para tratar das questões relativas à igreja, a questão da organização da igreja, eu acho que foi o texto que encaixou perfeitamente dentro da ideia que procurou-se discutir aqui. E por quê? Como você próprio comentou lá no começo, né, as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito, foram escritas pelo apóstolo Paulo bem no final do seu ministério, né? Então, a gente já tem uma igreja que tem algumas décadas de caminhada. Então, é muito diferente, por exemplo, lá da igreja dos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, que ainda está pensando em formas ali de se organizar. Você citou também a questão dos diáconos, né, em Atos capítulo 6. Aqui nós estamos numa época em que já está estabelecida a figura dos diáconos, a figura dos presbíteros, né, que lá nos primeiros capítulos de Atos ainda não aparece esse termo, ele vai aparecendo aos poucos no decorrer do livro de Atos. Então a gente já está falando de uma igreja que já tem alguns anos ali de caminhada, que tem alguns problemas que começam a surgir, diferentes daqueles problemas que estavam lá nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Então é muito interessante, porque quando Paulo escreve a Tito, já está presente essa questão de como que a igreja deveria se organizar. E eu acho que essa é a grande questão que a lição de hoje traz para a gente, professor Lucas, que é uma questão que está presente na vida de muitas pessoas, né? Qual que é o lugar da igreja na fé? Porque se por um lado a igreja não salva, todos nós sabemos que a igreja não salva, por outro lado eu não posso dizer simplesmente que eu vou abandonar a igreja, eu preciso da igreja para o desenvolvimento, né, da minha fé. Mas mesmo sabendo que não é ela que é responsável pela minha salvação. Então como conjugar essas duas coisas? E tem também muita gente, né, professor, que se desiludiu com a igreja, teve problemas com a igreja e tal, falaram, olha, às vezes as pessoas que estão ali na responsabilidade de determinada igreja causam algum problema, algum transtorno. Então, como conjugar essa questão humana da igreja com a questão divina? A igreja é uma instituição divina, a igreja é uma instituição que foi criada por Deus, foi próprio Jesus quem falou sobre o estabelecimento da igreja. Só que à medida que a igreja foi se desenvolvendo, problemas foram surgindo, problemas de relacionamento, problemas de administração. E o livro de Tito fala justamente sobre isso, né? Como lidar com essas questões relativas à organização da igreja. Não sei se eu já falei demais nessa primeira pergunta. Não, eu já vou pegar uns ganchos aí de duas coisas que o irmão falou. Primeiro, sobre o estabelecimento dos diáconos e presbíteros, porque o momento que a gente vai se debruçar agora já mostra uma igreja que tinha resolvido pelo menos essas questões. Já havia diáconos, já havia presbíteros, né? E também a segunda coisa que está linkada é a pergunta que você fez e respondeu sobre qual o lugar da igreja na fé. Eu achei sensacional isso. Por quê? O que me veio logo à mente foi o movimento dos desigrejados. Então, você encontra pessoas radicais que já abandonaram a igreja porque não entendem esse lugar da igreja na fé, acreditam que para o relacionamento com Deus a igreja como instituição ela é dispensável. E do outro lado nós ainda temos alguns irmãos dentro da igreja que não querem fazer parte dessa estrutura ministerial, se tornar um diácono, um presbítero, evangelista, pastor, porque ele acredita que são coisas humanas. Isso. E que as pessoas estabeleceram em busca de posições, estabelecer hierarquia para poder ter um nicho de comando. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão da importância da igreja, tendo em vista essas pessoas mais radicais que a abandonaram. E os outros que estão lá dentro e não querem se envolver muito, porque acham que é suficiente para a fé ser somente membro. Muito bem. Acho que essas questões vão se linkar com a discussão que Paulo faz aqui na carta a Tito. Depois a gente vai aplicar isso também para
para a questão específica aqui da ilha de Creta e de Tito, mas essas questões que você colocou são questões fundamentais. Porque, por um lado, eu acho que sempre os extremos são perigosos, né? Uhum. Por um lado, você tem o extremo daquele que diz que necessariamente todas as questões relativas à fé, da nossa comunhão com Deus, necessariamente tem que passar pela igreja no sentido até da sucessão apostólica, né? Quer dizer, Jesus teria instituído Pedro como primeiro líder da igreja, e somente quem está seguindo aquela linha é que tem determinada autoridade para dizer como é que funcionam as questões relativas à fé, né? Que é o perigo de entender que a instituição veio primeiro do que o organismo, né? A organização da igreja veio primeiro do que o organismo. Então, esse é um extremo, né? Essa valorização extrema, diria eu, da organização, né, humana, até mesmo da igreja. E o outro extremo é esse, dizer, não, a igreja é uma instituição humana, a igreja, eu não preciso da igreja para ser salvo, afinal de contas, se eu dobrar os joelhos e orar, Jesus vai ouvir a minha oração quando eu estiver em casa, eu não preciso da igreja, enfim. Mas qual que é o lugar da igreja? Como eu falei, a igreja ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus, né? Naquele famoso texto, em que ele diz que sobre essa pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja ela existe por vários motivos. Primeiro, Deus criou o ser humano para que o ser humano não fosse um indivíduo apenas. O ser humano é um ser social. O ser humano tem essa necessidade de interagir socialmente, né? Quando Deus criou o homem, é claro que a gente aplica essa expressão quando a gente fala para o casamento, mas vale para a nossa vida social de uma forma geral. Não é bom que o homem esteja só. O ser humano não consegue viver só, né? E, assim, é o próprio exemplo do que a gente está fazendo aqui hoje. Exato. Uma coisa é eu estudar sozinho, outra coisa é conversar com você sobre o tema, né? Quer dizer, nessa interação é que as coisas acontecem, as coisas surgem, e o propósito de Deus para fazer com que toda a terra conheça quem Ele é, esse propósito é que isso acontecesse por meio de um povo, um grupo. Então é neste grupo que a nossa fé é fortalecida, né? Professor Lucas, eu costumo sempre dizer que uma coisa interessante com relação a isso, sobre a necessidade de nós estarmos numa igreja, é que Deus não deu para ninguém todos os dons, né? Então, se chegar alguém e dizer, olha, Deus me concedeu todos os dons espirituais, ministeriais, é mentira. Deus não... Eu já ia dizer assim, inclusive da mentira, né? E aí não foi Deus que deu. Exatamente. Deus não dá todas as ferramentas, né, dos dons para uma única pessoa. Ele reparte isso na sua igreja. Então, eu entendo que em determinado momento da minha fé, eu vou precisar da assistência de um dom que eu não tenho. E onde é que eu vou conseguir essa assistência do dom que Deus não deu para mim, mas Deus deu para você? É na igreja, é na interação com o próximo que eu vou conseguir aquilo que eu preciso para fortalecer a minha fé. Não que o irmão é que vai me salvar, né? Mas Deus vai usá-lo, né? A presença dele, o dom que Deus deu a ele, vai fazer com que algo que não existe em mim venha a ser adquirido. Então, é nessa edificação mútua é que a gente vai se fortalecendo, né, na nossa fé. Então, por essa e por outras razões é que a gente precisa, né, de uma igreja. Essa questão da comunhão, essa questão da interação, ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa fé. E o próprio Senhor Jesus, é bom que se diga isso, ele poderia ter desenvolvido seu ministério sozinho, mas mesmo Jesus sendo Jesus, o Filho de Deus ou o próprio Deus, ele escolheu 12 para estarem ali do seu lado, fora as muitas pessoas que o seguiam, né? Ele sentia essa necessidade de ter alguém ali junto, né? E é isso, a vida cristã ela não acontece sozinha, né? Ela acontece sempre em companhia de alguém. E por isso que Deus criou a igreja. Evidentemente, vai ter problema na igreja? Vai, com certeza, vão surgir alguns problemas, que a igreja é composta por seres humanos que vão expressar por pessoas, que vão, logicamente, transmitir aquilo que são, e nós somos falhos, e haverá todas essas questões, mas isso não impede que a ação do Espírito Santo não se manifeste, né, no meio deste grupo. Muito bom, perfeito. E aí, vamos falar sobre Tito? Vamos lá. Fica à vontade. Tito
Eu percebi, e aí eu vou somente introduzir aqui, eu percebi nesse primeiro subponto, que fala mais especificamente sobre Tito, que ele tinha uma importância nessa igreja e também no ministério do apóstolo Paulo. Por quê? Aqui o Ezequias nos traz que o nome dele é citado pelo menos por um, dois, três, quatro livros além do próprio livro de Tito. Quais seriam eles? Atos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Gálatas e segunda Timóteo. E aí, somente na segunda epístola aos Coríntios, Tito é citado 9 vezes. Então, isso me deu a entender que a intenção do comentarista era nos mostrar como esse cooperador era útil, como que ele era importante. O que o senhor tem para nos falar um pouco mais sobre Tito para nós o conhecermos mais? Tito era um dos muitos cooperadores do apóstolo Paulo, e vale a pena destacar isso. Paulo tinha muitas pessoas que o ajudavam no ministério, e ele fazia questão de reconhecer isso em diferentes momentos, e Tito é um desses personagens, né? Ele aparece no decorrer do ministério do apóstolo Paulo, ele é citado por exemplo, lá em 2 Coríntios, em que Paulo está tratando daquele projeto da arrecadação para os crentes de Jerusalém. Tito foi com Paulo para Jerusalém, né? Em determinado momento houve uma discussão a respeito da circuncisão ou não, em que Tito estava presente naquele momento. E há também uma passagem muito interessante, né? Que quando Paulo, entre 1ª e 2ª aos Coríntios, Paulo estava passando por um momento bastante turbulento ali na sua vida, e ele faz questão de dizer que foi a presença de Tito que trouxe para ele ânimo, que fez com que ele se consolasse. Ele estava ansioso para que Tito trouxesse notícias para ele, que trouxessem paz, que trouxessem calma para o seu coração. Então, Tito, a gente percebe que foi uma figura que tinha uma importância muito grande para o ministério do apóstolo Paulo. Não à toa, né? Quando ele escreve essa carta a Tito, muito provavelmente no finalzinho ali do seu ministério, ele faz questão de destacar que Tito foi mandado para a ilha de Creta justamente por ser uma pessoa de grande confiança do apóstolo Paulo. Ele diz, foi justamente por essa causa que eu te mandei a Creta, para que colocasse em ordem as coisas que precisavam ser colocadas. Só um ponto, né? Não perde seu raciocínio, por favor. Você comentou sobre os muitos cooperadores do apóstolo Paulo, as citações que ele realiza, e é algo que eu vejo de brilhante no apóstolo, porque nós entendemos que ele cooperou com a maior parte do Novo Testamento, com seus textos, foi um grande missionário, plantador de igrejas, mas eu percebo no apóstolo Paulo que ele deixa claro nessas citações, nesses agradecimentos, que nada do que ele fez foi sozinho. Então ele destaca a importância de todos esses cooperadores e aí ele deixa evidente que a igreja está crescendo também com a cooperação desses, né? Então ele poderia ter ido a Creta, mas ele mandou Tito para lá. Fazer o quê? Exatamente. E assim, ainda pensando nessa questão dos muitos cooperadores, basta a gente ler Romanos 16. Romanos 16 é uma lista enorme. Falava o nome de todo mundo. Todo mundo que Paulo manda um abraço e cumprimenta e lembra do que fez. Né? Paulo ele tinha essa plena consciência, né, de que o ministério dele não era algo individual, né? Ele precisava dessas pessoas. Né? E no caso aí da ilha de Creta, existe uma discussão, professor Lucas, sobre esse contexto de Creta, porque outras cartas que Paulo escreveu dá para a gente encaixar dentro da narrativa de Atos dos Apóstolos. Sim, né? Dá para a gente falar, Paulo escreveu em tal lugar, por conta dessa expressão que Lucas registrou lá em Atos tal. E Tito não fala-se no livro de Atos dos Apóstolos sobre essa missão de Tito à ilha de Creta. Muito provavelmente porque aconteceu depois, né? Inclusive até o comentarista ele comenta diz, no né? finalzinho. Ele comenta que muito provavelmente foi entre as duas prisões que Paulo teve em Roma, e o livro de Atos termina nessa primeira das prisões, né? A gente não sabe, pelo relato do livro de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu depois. Então, muito provavelmente foi depois disso. Então, a gente não tem esse contexto do livro de Atos dos Apóstolos para nos contar exatamente o que estava acontecendo na ilha de Creta. Porém, o próprio livro de Tito dá para a gente algumas
algumas referências, apresenta para a gente ali um contexto. Aham. Né? E, assim, como que a gente resumiria esse problema todo? Porque Paulo diz que ele foi mandado para Creta para colocar em ordem as coisas que precisavam ali ser colocadas em ordem. E eu entendo que o grande problema que existia ali na ilha de Creta, primeiro, né, que quando a gente fala em igreja, né, no primeiro Sim. século, vale sempre a pena a gente relembrar isso. A gente está falando principalmente de reuniões familiares, né? Sim. De cultos que aconteciam nas casas. Então, dá-se a entender que na ilha de Creta existiam várias casas em que aconteciam cultos e que o título foi mandado para lá justamente para ser meio que um supervisor, né? Do que acontecia nesses diferentes locais de culto lá em Creta, né? Modernamente diríamos é o setor ali de Creta, né? Que ele ficou como responsável. Mas era um grupo de igrejas. Seria um pastor setorial, regional. Isso, exatamente. Tomando conta de várias igrejas. De uma região ali, né? Sim. E essas igrejas, na realidade, eram reuniões que aconteciam em várias casas. E o principal problema que acontece ali, né? Que eu acho que é o ponto-chave para a gente entender a carta de Tito, é que Paulo tinha percebido, e a gente não sabe como ele percebeu isso, se alguém de lá contou o que estava acontecendo, enfim. Mas Paulo estava sentindo que as igrejas ali na ilha de Creta estavam absorvendo muito do modo de vida dos cretenses de uma forma geral. Então existia uma cultura geral ali em Creta, um modo como as pessoas em Creta eram conhecidos, a forma como eles viviam ali. E parece que o grande problema que estava acontecendo ali é que a igreja estava absorvendo, ou melhor, né, se eles se converteram, eles trouxeram consigo esse modo de vida, que era bem específico ali dos cretenses, e estavam desenvolvendo a vida cristã sem deixar esse modo de vida que muitas vezes poderia prejudicar a forma como eles viviam o evangelho. Então, professor Lucas, eu acho que essa era a grande questão. Era uma igreja que estava assumindo muita forma daquele local em que eles estavam vivendo. Que é muito interessante também para a gente pensar dentro dessa questão da igreja, porque tem isso, né? A igreja tem uma identidade geral, mas tem as identidades locais, né? Exato. A igreja de determinado local tem uma característica que tem a ver com aquela localidade, a igreja de outra região tem outros problemas que tem a ver com aquela localidade, e era isso que estava acontecendo em Creta. As questões específicas de Creta parece que de alguma forma estavam prejudicando o desenvolvimento daquela igreja. Pastor, isso que o senhor comentou agora está aqui no segundo tópico, finalzinho do primeiro subtópico. O comentarista disse assim, ó, o contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. O senhor comentou sobre essa forma que a igreja estava ganhando de acordo a cultura da época, o hábito dos habitantes da ilha. Se a gente trouxer para o dia de hoje, pensando que os irmãos precisaram no próximo domingo aplicar esse entendimento de alguma maneira, quais seriam os perigos que a igreja de hoje teria se começasse a adotar a forma da sua comunidade? Porque eu costumo dizer que quando a gente interpreta o texto, a gente precisa voltar na época para entender, conforme as lentes do autor, a comunidade que recebeu, mas o povo de hoje também precisa ser estudado, né? Onde eles estão, que lugar que eles vivem, como que eu vou comunicar essa mensagem? Então hoje nós temos igrejas em muitos lugares do país, e cada lugar tem os seus perigos, os seus problemas. Até que ponto a igreja pode se relacionar? Qual é o perigo de deixar esses costumes e cultura entrar na igreja? Olha só, eu gosto muito desses dois versículos que estão aqui no comecinho de Tito, que eu acho que tem a ver com essa questão que você colocou, né? O Paulo, ele está dizendo, né, dos problemas que tinha lá em Creta, e ele diz, né, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, né? Ele dá a qualidade do pessoal que vivia ali em Creta, né? Tudo gente boa. Não, e assim, quando a gente lê a primeira vez, né, eu gosto sempre de fazer esse exercício quando vai ler a Bíblia, né? Eu falo até na aula, digo assim, olha,
finge que você não conhece o texto, porque a gente conhece, né? Exato. Mas finge que você está lendo sem saber o que vai ser dito depois, né? Então imagina Paulo dizendo isso, falou, Tito, eu te mandei para Creta, e tem o pessoal de lá mesmo que diz que eles são, e são adjetivos muito fortes, né? Eles são preguiçosos, são bestas ruins, enfim. Aí talvez a gente imagine que no versículo de baixo, Paulo vai dizer o seguinte, não liga para isso não, né? Olha, desconsidera. E aí ele diz o seguinte no versículo 13, este testemunho é verdadeiro. Eu acho isso muito forte. Não é só falatório. Não é só falatório. Uma coisa é difamarem a gente, falarem mal da gente, uma coisa que é mentira. Aqui Paulo está dizendo, olha, estão falando mal, mas no caso é verdade. Esse testemunho é verdadeiro. Que tem a ver com isso que eu falei, né? Essas características que ele diz aqui, de serem mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, tal, estava fazendo parte da cultura da igreja. Aí você comenta, né? Como fazer essa ponte para o que está acontecendo hoje? Uhum. Então, um dos exemplos que eu poderia citar é aquilo, por exemplo, que existem até antropólogos que estudam, né? Que é o famoso jeitinho brasileiro. Sim. Né? O que é o jeitinho brasileiro? A gente é brasileiro, mas a gente dá um jeitinho na situação, a gente conta lá uma meia mentira, que é meia verdade, mas é meia mentira também, a gente dá um jeitinho da situação, não mostra tudo que está acontecendo, tal, não dá um jeito, tal. A gente sabe que eticamente tem algum problema ali no meio, mas no final dá certo. Sim. Isso tem a ver com... Isso é estudado, inclusive, academicamente, né? Isso tem a ver com a cultura brasileira, do jeitinho, né? Há quem diga da malandragem. Sim. E tal, né? E às vezes a gente é crente, a gente está servindo a Deus, e às vezes a gente corre o risco de dar esse jeitinho brasileiro nas coisas de Deus. Me né? permita comentar Sim, sobre o jeitinho? Não perde seu raciocínio. Durante algumas terças-feiras, eu acredito que foi 2 ou 3, eu dei um ensino na igreja e eu falei sobre dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E eu dei uma atenção maior sobre o que seria dar a César ao que é de César nos dias de hoje. E aí eu falei sobre essas questões, do jeitinho e sonegação de impostos e tudo mais e tal. E aí passaram-se algumas semanas, acredito que 1 mês ou 2, eu estava saindo dessa mesma igreja, e aí na porta o irmão me abordou e falou bem assim, Pastor Lucas, rapaz, ora por mim aí que eu estou numa situação difícil. Eu falei, é mesmo? O que está acontecendo? Eu bati o carro. Eu falei, rapaz, bateu o carro, mas o pessoal está bem? Como que era? O senhor estava sozinho, a esposa, a família? Não, eu estava sozinho, eu estava perto de determinado lugar, aqui em Perus, ele falou, e aí o ônibus que estava na minha frente parou, eu parei, outro veio atrás, bateu, então nessa amassou atrás, bateu na frente, aquele barulho todo, enfim. E eu falei, rapaz, mas graças a Deus que ninguém se machucou. Aí ele pegou e falou assim, rapaz, o problema é que já não é a primeira vez que isso acontece. Já é a terceira vez que batem em mim. Eu acho que tem alguma coisa com esse carro. Irmão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou conversar com o mecânico. Um negocinho que ele mexer lá, já dá para o seguro como perca total. Olha aí, hein? Um negocinho que ele mexer lá já dá como perca total, e aí eu já uso essa última situação do acidente aí, já recebo o dinheiro desse carro, compro outro, que esse carro aí tem algum problema. Aí eu olhei assim para ele, me veio um sentimento de incapacidade. Aí eu pensei, Senhor, onde que eu errei? Que ele não entendeu que eu tenho que dar a César o que é de César. Então, esse jeitinho brasileiro, ele é muito presente em nós, assim, no nosso meio de irmãos que ainda não tiveram esclarecimento total das escrituras, né? E assim, isso tem a ver com a cultura brasileira. E às vezes a gente se sente, eu sou brasileiro, todo mundo faz isso, é desse jeito. Mas aí que tá, né? Esse é um dos pontos em que o evangelho, o modo de vida do evangelho, ele se choca com aquilo que, inclusive, é cultural, né? A cultura, ela tem tanto pontos positivos quanto pontos negativos. Não é porque é cultural que necessariamente é um negócio que está aprovado por Deus, enfim. Né? E era justamente isso que estava acontecendo. Então, eu acho que essa ideia do jeitinho, a gente fazer uma coisa que eticamente não está correta, mas ninguém vai ver e tal, desse jeito que funciona, eu acho que casa muito bem com isso que estava acontecendo aqui na ilha de Creta, né? Essa absorção de uma cultura geral ali da localidade.
Muito bem, perfeito. E aí, eu listei aqui na minha Bíblia, no capítulo 1 do livro de Tito, a característica daqueles que estavam trazendo algum tipo de problema para a igreja. No primeiro tópico, o terceiro ponto nos fala sobre a situação espiritual da igreja ser um tanto desanimadora, a igreja estava desorganizada, e muito provavelmente quem estava causando sérios problemas lá eram os judaizantes. E aí aqui na lição eles aparecem também como mercenários e provocadores de divisão. Aí Paulo dá algumas características desses desordeiros, desses provocadores de divisão. Capítulo 1, versículo 10, aí ele começa assim, ó, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. E aí, como você mesmo falou, Paulo ele não economiza nos seus adjetivos. E aí eu listei aqui pelo menos 5. E aí Paulo vem, ó, a partir do 10. Desordenados, como eu já falei, enganadores. Aí no versículo 11 ele diz que eles eram gananciosos. No 12, mentirosos, Sim. que você mesmo O comentou, versículo né, que 3, eles sim. absorvem a cultura da região. Aí o último está no versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. E aí eu entendi então o porquê Paulo mandou Tito para lá e não somente ir e organizar, mas levantar presbíteros. Porque no mesmo capítulo, nos versículos anteriores, lá no 5 que a gente já citou, ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aí ele traz todas as qualificações dos presbíteros. Então eu pensei, não dava para ser qualquer tipo de obreiro para resolver todos esses problemas e lidar com todas essas pessoas. Qual a importância do presbítero hoje? Porque de repente vai ter algum irmão assistindo a gente e vai dizer assim: poxa, na minha igreja não tem gente com todas essas características. No entanto, lá há presbíteros, ou até mesmo quem está assistindo é um presbítero, e ele quer entender um pouco melhor. Eu confesso que até uns anos atrás, eu tinha uma dificuldade ao perceber as muitas igrejas que principalmente existem em São Paulo, de identificar nesses muitos ministérios, muitas igrejas, qual era a função específica do diácono, do presbítero, do evangelista, do pastor, porque muitas igrejas parece que todo mundo desempenha as mesmas funções ali dentro, só muda a credencial. E é muito comum em igrejas pentecostais, aí já não tanto assim em igrejas da Assembleia de Deus, mas outros ministérios menores, a gente perceber que a pessoa aceitou Jesus hoje, se destacou, já é levado a evangelista. Então, qual é a importância de respeitar esses degraus, ser presbítero primeiro? Qual a função dele na igreja? Perfeito, perfeito. Bom, vale a pena dizer, né, que no Novo Testamento a gente tem aí uma equivalência, né, da figura do presbítero, pastor, bispo, né? Esses termos aparecem aí no Novo Testamento e são termos que diziam respeito à liderança da igreja. Nesse momento aqui, na carta de Tito, já tem ali uma distinção entre o que era o diácono e o que era o presbítero. Já essas duas funções já estão bem determinadas, né, naquele momento. E eu achei muito interessante aí o que você colocou, professor, porque, primeiro, Paulo diz que quem estava dando problema eram pessoas que eram reprovados para toda boa obra. Eles tinham um problema com o testemunho cristão, né? Com a forma de proceder. Parece que eram pessoas que tinham uma preocupação muito grande com a aparência religiosa, porque ele disse que eles eram principalmente os da circuncisão. Essa turma da circuncisão, que já era um problema antigo aqui, né? Que lá em Gálatas, que provavelmente foi a primeira carta de Paulo, já tinha o problema da circuncisão, que é o que ele discute lá, né? O pessoal que exigia que a circuncisão
você aceitava Jesus, você tinha que se circuncidar, tinha que guardar a lei toda. E eram pessoas que tinham uma preocupação muito grande com esse mostrar-se religioso, né? Você tem que praticar a circuncisão, você tem que guardar a lei, você tem que mostrar que você cumpre tudo aquilo que estava escrito na lei de Moisés. Então, toda uma preocupação externa. E aí o apóstolo Paulo diz que o que deveria guardar a igreja, né? O alicerce ali da igreja local, deveria estar fundado, logicamente, em Jesus, mas no comportamento dos irmãos, né? O proceder. Então não é essa aparência religiosa, mas a essência, né? Ou seja, daquilo que as pessoas podem olhar, porque ele diz o seguinte, o pessoal da circuncisão, ele tem toda essa preocupação com essa exterioridade religiosa, mas eles não têm um bom procedimento. Eles não têm um comportamento ético, né? E porque eles são motivados, e ele diz aqui, né, que eles são motivados por torpe ganância. Isso está lá no versículo 11. Então, quando ele está falando do estabelecimento dos presbíteros, ele está dizendo o seguinte, olha, para ser líder na igreja, você precisa de uma pessoa que entendeu, antes de entender essa necessidade externa, religiosa, né, ele tem que entender a essência disso, né? E tem que entender primeiro o que é ser de fato crente, o que é de fato viver o evangelho. Por isso que ele dá as características, tem que ser uma pessoa irrepreensível, marido de uma só mulher, enfim, uma pessoa que consiga governar bem a sua vida de acordo com o evangelho, porque se ele não entender que o evangelho deve mudar ele, o seu procedimento diário, ele não vai conseguir dar conta das questões que aparecerem ali na igreja. Por isso que a função do presbítero, tal qual descrita aqui no livro de Tito e nas cartas de Paulo a Timóteo, ele diz que deve-se ter um cuidado muito grande para a escolha dessas pessoas, né? Porque são pessoas que têm que entender a fundo, né, essa essência do que é o evangelho e como transmitir isso para as demais pessoas. Diferente da turma lá da circuncisão, que tinha só uma preocupação com a exterioridade, né? O presbítero deve ser aquela pessoa madura. Não estou falando madura no sentido de idade, né? Sim. Mas uma pessoa que tem uma maturidade da fé, que consegue olhar para além da aparência externa, né? Entender que o evangelho não é somente aquilo que eu aparento exteriormente, na questão dos cargos, dos títulos, da posição, onde eu sento no púlpito, esse tipo de coisa. Não, a essência do evangelho está muito mais no interior, né? Não tem a ver com essas coisas externas que a gente vive, mas com o procedimento, né? Com a essência, o entender, né? O que é ser cristão. E se isso não está presente nos presbíteros, né? Os liderados vão perder a referência, que parece que era isso que estava acontecendo lá na ilha de Creta. Muito bem, é isso aí. Então, vamos para o segundo tópico. A institucionalidade bíblica da igreja. Então, essa parte inicial aqui das instruções instrução paulina, a gente já comentou um pouco, porque você nos adiantou acerca do que eu comentei aqui no finalzinho, que é sobre o hábito, o costume da sociedade, os cristãos estarem aderindo, né, se comportando da mesma forma. O senhor já explorou bastante. Mas no segundo ponto, fala assim, igreja como instituição. Então, vamos entender um pouquinho mais agora, não mais a igreja como organismo, né, esse corpo vivo, mas instituição, a sua importância, o seu espaço na sociedade. A gente entendeu primeiro a igreja na minha fé, o lugar dela na minha fé. Agora, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a importância dela na sociedade, entendendo-a como instituição, pastor. Muito bem. Aí é que mora a crítica que muitas vezes é feita na igreja, que a gente falou lá no comecinho, né? A igreja é uma organização humana, uma instituição humana. Só que, assim, qualquer atividade que a gente faça, a partir do momento que essa atividade ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai criando uma rotina, ela precisa ter um mínimo de organização, né? Então, o exemplo que eu costumo dar quando eu falo disso é de coisa simples. Vamos supor que você tenha lá 3 amigos que você sai em determinado momento para comer pizza com eles. Aí come e tal, legal, gostoso. Vamos vir no mês que vem de novo? Vamos. No mês que vem vocês estão lá.
Aí alguém tem uma determinada ideia, vamos fazer isso todo último sábado. Todo último sábado, todo dia de ceia, vamos terminar a ceia, vamos nos reunir aqui para comer uma pizza. Aí virou uma coisa regular. Uhum. Com certeza, eles vão ter que parar e organizar. Como é que vai funcionar? Quem é que vai pagar? Como que vai ser a divisão? O que vai acontecer se um não puder vir? Você percebe que é uma coisa simples, que é reunir-se com os amigos para comer pizza, mas a partir do momento que ganha uma regularidade, você precisa ter um mínimo de organização. E vai surgir alguém ali, mesmo que informalmente, que vai ser meio que o líder, né? Que vai dizer como que vai fazer, como que não vai e tal. Porque, como eu falei lá no início, isso é inerente ao ser humano, essa necessidade nossa de organização, principalmente quando a gente está estabelecendo uma coisa que demanda uma regularidade. E é isso que a gente está falando no que diz respeito à igreja. Uhum. Volto a falar daquilo que a gente comentou lá no comecinho, né? Quando a igreja começou lá em Atos dos Apóstolos. Precisou de uma organização, por quê? Porque lá em Atos 6 surgiu um problema que não estava previsto. Qual que era o problema? Né? Tinham lá as viúvas dos judeus e que é chamado dos gregos, que na realidade eram os judeus helenistas. Uhum. Tinha dois grupos ali em Atos 6, que eram os judeus, vamos dizer, os judeus raízes, os judeus ali da Palestina, que tinham uma tradição mais arraigada e tal. E tinha os judeus que eram chamados da dispersão, que tinham um contato maior com a cultura grega, que estavam. E ali na igreja de Jerusalém tinha os dois grupos. E a igreja se desenvolveu, foi um organismo fundado pelo Senhor Jesus, conforme a gente já disse aqui, enfim, veio o Espírito Santo que foi derramado lá em Atos dos Apóstolos, falou-se em línguas, a igreja cresceu, mas essas questões humanas apareceram ali, tinha dois grupos de judeus, e de novo, uma questão cultural que estava presente, porque os judeus que eram da Palestina, às vezes olhavam assim com o pé atrás para os judeus que eram da dispersão, e isso apareceu no meio da igreja. Na hora de distribuir, né, o alimento, os judeus que eram da dispersão, não, os helênicos, são chamados lá em Atos 6, lá os gregos, né, as viúvas deste grupo eram desprezadas. Então, foi uma questão cultural que estava ali presente, que foi absorvida rapidamente por aquela igreja, a igreja que tinha acabado de viver o Pentecostes, mas já estava ali presente. E por causa disso, criou-se ali a necessidade de estabelecer-se uma organização para que aquilo não acontecesse mais. E foi aí que surgiu a instituição dos diáconos. Então, veja, não há como a gente dizer que a igreja, por ser uma entidade espiritual, não necessita dessa organização. Precisa se estabelecer quais eram as funções, e lá em Atos 6 foi isso que foi feito. Teve uma distinção de funções. Nós vamos cuidar da palavra, da oração, vocês vão cuidar de servir as mesas, porque precisa-se ter esse mínimo de organização para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. E é nisso que a gente está falando quando a gente fala da igreja no seu sentido da organização, a igreja como instituição. Se eu falei que até quando a gente se reúne com os amigos para comer pizza tem que ter um mínimo de organização, agora você imagina uma instituição que tem 2000 anos, sim, que está espalhada pelo mundo todo, que agrega todos os tipos de pessoa e que tem essa regularidade de séculos. Então, logicamente, precisa-se ter uma organização, e quanto maior é o grupo, mais complexa fica essa organização. E se não houver essa organização, a sua unidade estará ameaçada. Em alguma das aulas passadas, eu refletindo aqui com alguns colegas, cheguei ao entendimento de que o primeiro problema que ameaçou a unidade da igreja não foi de ordem doutrinária, mas social. Exato. Porque esse problema de não atender as viúvas dos gregos poderia tirar os gregos da igreja. Eles poderiam olhar e falar, não, aqui não é o nosso ambiente. As nossas viúvas não estão sendo atendidas. Então, Pedro dá atenção devida para a situação, e é interessante que ele não abandona o ministério da oração nem da palavra, mas quando ele manda escolher os diáconos, ele diz assim, precisamos de 7 homens para colocá-los sobre este importante negócio. Então eu vejo Pedro mostrando que a oração e a palavra é importante, mas essa obra social ela está em pé de igualdade, são coisas que cooperam para a unidade da igreja. E aí veja só como é importante essa organização para a igreja permanecer unida. Hoje, quanto mais organizada for a igreja, mais nós reconheceremos ali uma parte do corpo de Cristo.
né? Então é um lugar que você vai se sentir bem para servir ao Senhor, para encontrar outros irmãos, adorar a Deus, porque é um lugar onde há ordem. Falando em ordem, e aí até aqui no terceiro ponto do segundo tópico é comentado sobre essa questão da organização, aí diz assim, ó, a partir do segundo ponto, seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário em ordem no culto. Essa questão sobre horário e ordem no culto. Eu sou pregador itinerante já há alguns anos, então eu vou em diferentes ministérios, em diferentes locais, e é tão gostoso quando você percebe essa organização na liturgia do culto. Ele tem horário para começar, ele tem horário para terminar. Obviamente que quando existe a ação do Espírito Santo, sendo o líder também espiritual, ele vai permitir o Espírito ter liberdade. Então, não é porque o culto que deveria acabar às 9 acabou 9h15 que é desorganizado, mas houve ali uma ação do Espírito Santo. Então, é importante, não é, pastor, essas organizações no sentido de o culto ter horário para começar, ter horário para terminar, haver a determinação do culto de ensino, o trabalho de ceia, a escola dominical e por aí vai. Tudo isso faz parte da organização da igreja como instituição. Exatamente. E que já estava presente, inclusive, lá na Igreja de Atos dos Apóstolos, né? Você está falando dessa questão dos detalhes da organização, né? Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala sobre a idade mínima para que a viúva fosse inscrita no rol das pessoas que seriam ajudadas. É verdade. Né? É um detalhezinho, mas você percebe que é uma organização ali que ele dá, inclusive, a idade, se não me engano, é 60 anos, que ele Por fala, aí. né? Olha, não sejam inscritas viúvas abaixo dessa idade, por causa, lógico, de um problema que surgiu ali na igreja que Timóteo era responsável, mas tem a ver com essa organização. Sobre a ordem de culto, tem, por exemplo, o capítulo 14 de 1 Coríntios, que ele trata justamente a respeito disso, né? E ele diz, não é? O Espírito Santo está atuando entre nós, mas o culto é organizado. Um tem hino, outro tem salmos, outro tem palavra, outro tem profecia, e que seja tudo para a glória de Deus e para a edificação, né, do corpo de Cristo. Eu ouvi de um pregador uma vez sobre o culto Martinho da Vila. E aí qual era? Canta, canta minha gente, deixa a palavra para lá. Então é o culto onde só há cantoria, então o tipo do culto onde não há essa distribuição de um cantar, o outro ler uma palavra e, enfim, no final ali todos se assentarem para ouvir um tempo maior da voz de Deus. Mas, enfim, tudo isso é muito importante, é saudável, faz a igreja crescer. E assim, não querendo te cortar aqui, mas acabei te cortando, mas seja, essa questão da organização da igreja, não somente nas questões referentes à liturgia em si, né? Quem canta, quem prega, quem dirige o culto, mas existem várias outras atividades que acontecem que não são vistas na igreja, né? Eu trabalhei por muitos anos na igreja no departamento de som, né? E o sonoplasta, por exemplo. O sonoplasta é importante. Ele é importante. O sonoplasta, você que está nos assistindo que é sonoplasta, já foi sonoplasta, é assim, né? Quando o trabalho do sonoplasta está perfeito, ninguém percebe que ele existe. Se ninguém percebe que o sonoplasta está ali, é porque o trabalho... Ok, porque quando que aparece o sonoplasta? Quando dá uma microfonia, quando acontece alguma coisa, aí todo mundo olha para o sonoplasta. Mas é algo, assim, fundamental, né? O trabalho que é desenvolvido com o som, trabalho de recepção, tem o trabalho que minha esposa tem desenvolvido com Libras, né, para alcançar os surdos, e tantos outros trabalhos que às vezes não aparecem, né? O diácono, às vezes, o diácono que está ali no pé do púlpito, ele é mais visto, mas o diácono que está num outro lugar que não é visto, às vezes está lá do lado de fora, né? E contribuindo para que toda essa organização da igreja aconteça. Então, tudo isso contribui, não é porque você está fazendo um trabalho que a irmã que está lá na cozinha não tem nada de espiritual, né? Em cortar a batata, né? Sim. Não, se você está fazendo algo que está contribuindo para o bem do corpo de Cristo, aquilo é uma atividade espiritual também. Eu acredito que o irmão conheça, se não, eu tenho certeza que ele te conhece porque ele trabalha lá na FAESP, ele leciona lá na faculdade, pastor e professor Valdeci Odilon. O Odilon, uma vez, na sala de aula, ele perguntou assim pra gente: em que momento Deus salva uma pessoa no culto?
se tinha na sala uns 20 alunos, 20 levantou a mão dizendo, após a pregação da palavra. E eu confesso que até aquele dia era uma visão que de fato eu tinha, não somente como participante do culto, mas também enquanto pregador. Então, dentro dessa participação, um tanto mais atuante, porque é você que ministra. Então, fazia o convite no final, a pessoa aceitava Jesus, o que vinha à cabeça? A palavra. Então, a gente entendia que o momento da pregação foi suficiente para aquela pessoa se salvar. Mas ele nos chamou a atenção para as pessoas que o irmão comentou agora, a recepção principalmente. Então, a gente começa a ganhar alguém para Jesus desde daquele irmão, aquela irmã simples que insistiu para o vizinho ir para a igreja. Então, ali Jesus já começou a salvar. Então, alguém insistiu para esse ir para a igreja, aí chega na porta da igreja. Se não tem uma boa recepção, ou sequer existe uma recepção, né? E tudo isso passa pela organização da igreja, então é importante nós termos em mente que precisa ter pessoas na porta da igreja, pessoas para orientar os visitantes, onde é o banheiro, onde bebe água. Então são coisas tão simples que não Exato. damos atenção, mas faz parte da organização da igreja estar contribuindo para o ambiente de aceitação a Cristo. Que a pessoa está se sentindo bem, ela está percebendo que o ambiente é acolhedor, ela vai dar uma atenção maior para a palavra, aí veja a importância do sonoplasta. Se o som estiver ruim, como que ele vai ouvir a palavra? Então, E a até fé vem mesmo. pelo ouvir, né? E a fé vem pelo ouvir. Então, até o sonoplasta está cooperando para o momento em que a pessoa vai se decidir por Cristo. Então, estão todos atuantes nessa decisão. Né? Exatamente. E assim, eu conheço o testemunho, o pastor Alexandre Nunes já dorme no Senhor, né? Mas ele contava sempre que ele aceitou a Jesus porque no primeiro dia que ele foi para a igreja, ele disse que ele recebeu um abraço tão caloroso do diácono que estava na porta, que aquilo marcou ele, estava passando por um momento de vida, de tristeza e um monte de coisa, né? E a recepção que ele teve fez com que ele se sentisse à vontade no culto. E é um diácono que nunca pregou, não tinha familiaridade com o microfone, né? Mas trabalhava nessa estrutura da igreja e foi fundamental para que ocorresse, né, essa operação de Deus na vida do pastor Alexandre. E aí eu lembrei, irmão Lucas, de uma outra história, né? Pastor Jeremias, um dos pastores lá da nossa igreja, ele conta, né, da pessoa que foi na igreja e foi vários dias na igreja, nunca ninguém veio cumprimentá-lo, tal, até que um dia ele estava lá no banco, sentado, e alguém veio falar com ele, né? Veio falar com ele, e ele ficou muito feliz, porque alguém notou a presença dele, né? E aí disse que a pessoa falou, olha, desculpa, eu vim falar com você porque você sentou no meu lugar. E aí foi tudo por água abaixo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, que essas coisas também são o evangelho, né? E antes da gente passar para o terceiro ponto, só ainda insistindo um pouco nesse ponto, é interessante notar que existem pessoas que, por mais simples, e aí assim, a maneira de falar da função, mas por mais simples que seja a atividade que ela exerce na igreja, tem pessoas que entendem que foram chamadas para fazer aquilo. Então, aqui nesse ponto do segundo tópico, fala sobre a tesouraria, reuniões de ministérios e tal. Então, existem pessoas na igreja que se sentem chamadas para trabalhar na tesouraria, na sonoplastia, na recepção, porque ele entende essa contribuição dentro desse corpo de Cristo. E aí, eu estou falando sobre isso porque na onde eu congrego, tem um irmão lá, ele é porteiro, e ele anda com um molho de chaves, mas é muito grande. É muito grande, é muitas chaves. E aí um dia ele passou por mim, eu pensei assim, eu vou brincar com esse irmão aí, né? Eu vou tirar um barato dele. Aí eu peguei e falei assim, meu irmão, o senhor precisa tomar cuidado com essa quantidade de chaves aí, para não te desviar a coluna. E dei risada. Aí ele parou assim no meio do pátio da igreja, arrancou o molho de chaves e fez assim, meu irmão, isso aqui, quem me deu foi Deus. Olha aí, hein? Aí eu parei assim e falei, meu Deus, eu tava brincando com ele, eu acho que ele não gostou. Aí ele falou assim, não, meu irmão, eu entendi o que o senhor falou, mas deixa eu lhe falar, um dia eu estava nessa igreja, sentado aqui, irmão, eu não fazia nada. Eu ficava sentado aí. Deus usou o pastor, ou melhor, veio um pastor de fora, olhou para mim e falou assim, eu vejo chaves na sua mão.
Como a gente interpreta quando ouve isso, né? Eu vejo chaves na sua mão. É. E aí até minha esposa falou assim, essa chave será que é da onde? O tempo passou, o pastor setorial me chamou e falou assim, eu preciso do irmão para ser um dos porteiros da igreja. Irmão, depois daquele dia, a única coisa que me veio à cabeça foi, lá atrás, A chave. Deus me trouxe um irmão aqui para falar que me daria as chaves da igreja. Falei, irmão, isso aqui para mim é uma honra, irmão. Eu ando com isso aqui balançando e todas as vezes que eu ouço o barulho dessas chaves, eu percebo quão útil eu sou na igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Esse irmão... Veja que aprendizado, né? aprendizado. Que aprendizado. E aí você vê, né, como tem muitas coisas acontecendo no meio da igreja que a gente não imagina, né? Às vezes uma coisa que é tão simples pra gente tem um significado tão especial, né, pro irmão, por exemplo, que é o ministério dele. É o ministério. Isso é a igreja. Exatamente. Cada um fazendo aquilo que Deus chamou para fazer e sabendo que está contribuindo pro reino dos céus. Muito bem. Terceiro tópico, ou tem mais alguma coisa que o senhor quer destacar? Vamos seguir. Então tá. Terceiro tópico, a questão atual, organismo e organização. Eu irei ler o trechinho que eu destaquei aqui, e aí o senhor fica na liberdade de comentar. A ideia de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Então, igreja não é somente um lugar onde as coisas devem acontecer por acontecer. Tem que ter uma organização. Dentro disso aqui, eu quero compartilhar. Eu dirijo cultos há muitos anos, por sempre estar envolvido com algum departamento na igreja, e eu entendia assim que as oportunidades no momento ali do culto, elas deveriam acontecer na direção do Espírito Santo assim, ó. Eu me levanto, o Espírito Santo me orienta, quem vai ter oportunidade agora? Entendeu? Então, o pastor Maxwell vai dar uma saudação. Então, eu queria ser movido pelo Espírito Santo naquele momento. Eu percebi que algo que atrapalhava muito o andamento do culto era eu me virar, por exemplo, para o senhor e falar assim, pastor Maxwell, nos traga uma palavra. E aí o senhor diz assim, não, hoje não. A partir daquele momento eu já não sabia o que fazer no minuto seguinte. Quebrava o ritmo, porque, poxa, eu estava esperando ele, eu ia me assentar, olhar para a igreja e tentar imaginar quem ia cantar, quem ia fazer alguma coisa. A partir disso, eu resolvi organizar melhor o culto. Então, poxa vida, embora haja a ação do Espírito Santo, nada me impede de organizar melhor este culto. Então, eu passei a criar o hábito de, antes do culto, entrar em contato com o irmão. Irmão, eu pensei, estava aqui pensando no culto, me veio o senhor no coração para dar uma palavra. Irmão, aceita? Aceito. Então, vai o nome dele para... pauta ali do culto, né? A escala do culto e assim sucessivamente. Então, o culto ele não perdeu seu ritmo, não perdeu a sua espiritualidade, permaneceu organizado. Eu que estou na direção não tenho mais dificuldade, não me atrapalho mais e as coisas seguiram. Então, essa organização, de forma alguma, não só nesse caso que eu comentei, todos os outros, não vai tirar a ação do Espírito Santo. Então, quando a gente fala do ministério, pensando em instituição, o Espírito Santo está atuando da mesma forma, todo tempo. Exato. Duas coisas aí para dizer. Eu lembro de uma passagem do Antigo Testamento, na construção do tabernáculo, né, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo, né, deu o dom para Bezaliel e a Oliabe, que eram os dois artistas, né, que fariam as peças lá do tabernáculo. E lá no texto, eu lembro inclusive disso numa aula de escola dominical, que estudamos o tabernáculo uns trimestres atrás. Lá no texto está escrito assim, né? Que Deus deu a habilidade para eles trabalharem com o metal. Então, assim, lógico que tinha peças que o Espírito Santo disse exatamente como que tinha que ser construída, mas outras não têm detalhes, né? Ele não dá os detalhes, mas ele deu habilidade para os dois fazerem. Então, o que eu entendo é que, em alguns aspectos, Deus explicou para eles como deveria ser. Deus falou para Moisés, né? Ele falou, olha, tal peça do tabernáculo tem que ser assim, assim, assim. Outras não têm o detalhe descrito por Deus, mas Deus deu a habilidade para eles que eles tomem a decisão necessária para fazer.
E aí tem a ver com essa questão do dom e da habilidade que eles tinham. Eles pegaram, olha, como será que vai ficar melhor essa peça? Eu podia trabalhar aqui, assim. Você fala, não, quem está tomando a decisão é eles ou é Deus? Não, é o Deus que deu habilidade para eles tomarem aquela decisão, não muito é? bem. E eu acho que isso acontece em várias outras coisas. Porque Deus não falou para mim exatamente aqui quem que vai dar a saudação, quer dizer que não é Deus que está conduzindo o culto. Sim. Não, Deus te deu a habilidade para você entender ali dentro dos irmãos, né? Quem é que você pode chamar, ou antes, né? Como você disse, né? Já pensar em alguém antes e conversar com ele para que ele dê a palavra. Ou seja, Deus está usando, Deus está trabalhando por meio da habilidade que ele mesmo concedeu à pessoa, né? E veja, nesse ponto a gente tem novamente essa questão do organismo e da organização. É o espiritual trabalhando entre as nossas decisões humanas, né? Deus está trabalhando por meio delas também. Perfeito. Agora, eu acredito que se já estava na sua condução, agora mais ainda, né? Sobre esse tópico aqui da experiência pentecostal. O Ezequias nos comentou aqui que o movimento pentecostal, ele começa, a princípio, sem estar ligado diretamente a uma denominação, movimento, e o seu líder era até um tanto antidenominacional, e só que a partir de 1914 sentem a necessidade de organizar esse grande movimento que começa a crescer, e aí o Ezequias nos diz que surge então, pelo menos nos Estados Unidos, o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, e no mesmo período no Brasil, ou mesmo período, assim, a maneira de falar, porque é só em 1930, vai surgir no Brasil a Convenção Geral das Assembleias de Deus. E aí ele coloca aqui, com o objetivo de manter a unidade doutrinária da igreja e também trazer solução para algumas questões de ordem doméstica, interna e externa da igreja, instituição que ainda hoje existe. Muitos outros estados também possuem as suas convenções estaduais. Pastor, como que foi a importância desse entendimento? Qual foi a importância desse entendimento para o movimento pentecostal? O senhor que é uma autoridade nesse assunto, fala para a gente, por favor. Bom, o nosso comentarista, né, ele retoma lá ao início do movimento pentecostal moderno, né, na passagem lá do século XIX para o século XX, ele cita até aqui o Charles Parham, mas na realidade não apenas o Parham, mas de uma certa forma, as primeiras igrejas pentecostais, no início do século XX, tinham vamos dizer, em alguns momentos até um pé atrás com essa organização denominacional. Por quê? Isso tem um motivo, tem uma explicação. O movimento pentecostal ele começou a surgir como um movimento de renovação dentro de denominações que já estavam bem estabelecidas ali, né? Então, o movimento pentecostal ele não surgiu assim como, por exemplo, uma decisão de uma grande denominação protestante lá nos Estados Unidos, vamos buscar a Deus, vamos clamar pelos dons, conforme está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Não, foi um movimento que foi surgindo aqui, foi surgindo ali, né? E não centralizado nas grandes instituições que existiam. Então, isso fez com que os primeiros pentecostais eles desenvolvessem assim, um certo distanciamento dessas grandes organizações denominacionais. O William Seymour, que é o principal personagem, o mais conhecido desse movimento pentecostal, lá da Rua Azusa, por exemplo, ele tinha feito parte da Igreja Metodista, enfim, e o movimento que ele iniciou lá na Azusa foi um movimento independente. Então, esse movimento pentecostal, embora tivesse uma raiz nessas grandes denominações, né, o movimento de santidade, o movimento metodista, ele foi crescendo inicialmente de uma forma independente. E aí começaram a aparecer nos discursos de vários líderes pentecostais desse primeiro momento a ideia de que se a igreja se organizasse em grandes instituições, ela esfriaria e que esse movimento pentecostal ele perderia o seu entusiasmo se fossem criadas grandes instituições. Então, o Charles Parham, que o comentarista cita aqui, é um caso. O Levi Petros,
que era o pastor sueco que deu suporte à Assembleia de Deus no Brasil no início, também tinha em parte esse pensamento. Alguns dos missionários suecos que estavam no Brasil tinham essa ideia de que se você estruturasse demais a igreja, ela petrificaria, sabe? E aí o movimento pentecostal perderia aquele ânimo, aquele entusiasmo inicial. Então, isso fazia parte de um pensamento mais ou menos geral aí no início do movimento pentecostal. No entanto, com o tempo, isso foi modificando-se, né? Tanto é que, vale a pena destacar isso, Sr. Lucas, e existem, na realidade, três grandes sistemas de governo eclesiástico, né? Que é o episcopal. Sim. O episcopal é aquele sistema em que você tem uma hierarquia, né, na igreja, você tem congregações menores que respondem a outros setores, né, que respondem a uma sede, né, o sistema episcopal. Você tem o sistema presbiteriano, que você tem a eleição dos líderes, dos presbíteros, enfim, e você tem o sistema congregacional, em que cada igreja ela é independente. Então, a igreja local ela é independente. O movimento pentecostal tinha muito forte no seu início essa ideia do congregacionalismo, de que cada igreja que surgia ela era independente, né? Ela se organizaria a si própria, né? Com o passar do tempo, com o passar da história do movimento pentecostal, pouco a pouco isso foi mudando, isso foi se transformando, e esse sistema congregacional ele foi se transformando, né? E, por exemplo, no caso das Assembleias de Deus no Brasil, a gente tem aí uma mescla dos dois métodos, né? Uhum. O congregacionalismo e o episcopalismo, porque a Assembleia de Deus são ministérios que são independentes, né? Então, sim, você tem uma mescla aí dos dois modos, né? Não sei se eu fui prolixo aqui demais, mas assim, mas a ideia é essa, né? Basicamente, dizer que esses primeiros pentecostais eles tinham muito essa visão congregacional, essa ideia de que a igreja local ela era independente. Por quê? Porque eles tinham esse temor que se houvesse uma estrutura muito grande, isso contribuiria para a perca desse vigor do pentecostalismo. Então essa é uma questão muito presente lá no início do século. E só uma outra observação, antes que eu me esqueça, sim, né? Sim. Só vale a pena lembrar também que na revista foi citada aqui a respeito das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, vale a pena dizer, né, que as Assembleias de Deus no Brasil não tiveram nenhum vínculo com as Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Tinham apenas o mesmo nome, né? Surgiu lá primeiro esse nome Assembleias de Deus, e depois a igreja aqui no Brasil adotou também esse nome, mas não existia uma ligação direta, né, entre esses dois movimentos. Muito bem. Enquanto o senhor falava, eu pensava comigo aqui que não são somente os ministérios, alguns que de repente ainda hoje pensam da mesma forma. Se nós nos organizarmos muito, vamos perder a sensibilidade do Espírito Santo, a ação dele. A gente vê também muitos outros irmãos que pensam na questão da teologia, se ele estudar, ele vai esfriar, se ele canta, entende que tem um dom, fizer uma aula, as coisas vão piorar. E o Espírito Santo, ele não é anti-organizacional, ele não se afasta daqueles que procuram se aperfeiçoar, melhorar os seus dons, melhorar então a apresentação do evangelho. Muito bom, gostei demais, meu Deus. Então eu acredito que vocês aí anotaram bastante e o próximo domingo será uma bênção na igreja de vocês e os irmãos sairão esclarecidos, entendendo como que a igreja funciona, como que ela se organiza enquanto corpo de Cristo e também instituição. Eu lembro a você sobre a Chegou Economizou, a empresa que tem se colocado ao lado aqui do MPcast, possibilitando a continuidade desse trabalho. Aqui aparece para você o Instagram deles, para que você os encontre no Instagram e tenha contato com as promoções. Como eu já disse aqui no início, promoções que chegam até 50% de desconto. Você pode receber aí no conforto da sua casa perfumes, cremes, o que for útil para você e a sua família. E em falar na Chegou Economizou, nós temos aqui um brinde para o pastor que maravilha! Maxwell. Eu espero que você goste.
é aquele mimo a si mesmo para não deixar passar batida a presença. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui. Que Deus abençoe você. Pode fazer as suas considerações. E falar do livro também. Sim, onde perfeito. Quem quiser adquirir, onde a luta se travar. Primeiro você pode resumir em poucas palavras do que ele fala, para as pessoas conhecerem um pouco mais, e onde ele pode ser encontrado. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado aqui pelo brinde da Chegou Economizou. Isso, vou curtir lá também nas redes sociais. Deus abençoe. E eu agradeço, professor Lucas, pelo convite. É uma alegria, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Conversar sobre a Bíblia, sobre essas questões. E esse formato do diálogo é muito interessante, né? Porque a gente vai lembrando de coisas, né? À medida que a gente está aqui falando. Agradeço e falo também aqui sobre o livro Onde a Luta se Travar, uma história das Assembleias de Deus no Brasil. Ele é fruto da pesquisa que eu fiz o doutorado em História na Unesp, Universidade Estadual Paulista. Né? Na pesquisa de doutorado, a gente lança uma questão e faz uma pesquisa para tentar resolver essa questão. Né? E a questão que foi levantada para a minha pesquisa, pensando assim em termos históricos, em termos sociais, quais os fatores que nos ajudam a entender o crescimento das Assembleias de Deus no Brasil? Né? As Assembleias de Deus no Brasil são a maior igreja pentecostal do Brasil, a maior igreja evangélica do país. E quais são os fatores históricos? O que estava acontecendo no Brasil? O que aconteceu nesse contexto de organização da igreja, que tem a ver com o que a gente discutiu hoje, que fizeram com que a igreja Assembleia de Deus crescesse como cresceu? Então eu analiso esses aspectos, dando destaque aos aspectos internos da igreja, a história da igreja, a organização interna, a hierarquia da igreja, os departamentos da igreja, a convenção, enfim, como que todas essas coisas começaram a surgir e como que elas nos ajudam a entender a organização da igreja. Então, se você tiver interesse, é o livro Onde a Luta se Travar. É fácil encontrar ele aí na internet, ou você pode adquirir diretamente comigo. Você pode me procurar aí nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Maxwell Fajardo. Acho que deve estar aparecendo aí, né? Exato. Pode me procurar, pode mandar lá uma mensagem, a gente conversa e eu tenho aí os exemplares que eu posso mandar para você que tem aí esse interesse em conhecer a história das Assembleias de Deus no Brasil e essa pesquisa aí que Deus deu oportunidade de realizar. E é isso, estou presente aí nas redes sociais também, professor Lucas. Quem quiser conversar, pode entrar lá, mandar uma mensagem, vai ser um prazer a gente conversar aí sobre as coisas de Deus. Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Você não esquece de se inscrever, deixar o seu like e realizar os comentários que você desejar acerca da lição. Até a próxima. Que Deus abençoe você.